Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal respondeu aos questionamentos do STF sobre possível pressão de uma delação por parte do careca do INSS. Segundo o documento enviado à Suprema Corte, após revista tradicional na cela do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, foi encontrado um protetor labial com ácido hialurônico e cannabis, produto em desacordo com as normas do presídio. Assim, de acordo com agentes penitenciários, houve uma abordagem de caráter exclusivamente informal e preventiva, sem qualquer irregularidade. Fabi, nós já havíamos repercutido aqui junto à nossa audiência essa questão de uma pressão que supostamente o careca do INSS estaria sofrendo para que ele delatasse, uma pressão que viria ali dos próprios agentes do presídio, né? Bom, de acordo com ele, essa história está então um novo capítulo, essa questão dessa apreensão aí desse protetor. Eu nem sabia que isso existia, Fabi, sendo muito franco, mas é um protetor labial com cannabis. Olha, eu também desconheço, mas quando você compartilhou a notícia, a gente fica em choque. Não deveríamos, porque esse é Brasil e não é para amador. Mas o que os agentes penitenciários estão dizendo é que, de alguma forma, se chega cannabis aí em forma de protetor labial, se chega telefone, que também a gente já abordou a respeito, né, que foi encontrado perto ou dentro da cela dele, é difícil a gente entender que o Brasil é levado a sério. Aliás, vamos fazer novamente um paralelo, porque eu acho importante. Só é levado a sério a questão de prisão cautelar quando foi o presidente Bolsonaro. Quando foi o presidente Bolsonaro, meu Deus do céu, né? Foi proibido tudo e mais um pouco. E também a prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, que, aliás, o Moraes está lá decidindo nesse exato momento. Também sabemos que jamais, né, se conseguiria passar, não que o presidente Bolsonaro curtisse aí uma erva, né, mas é diferente. Aqui é um absurdo, né? E os agentes penitenciários têm esse desafio pela frente, porque se trata de pessoas poderosas com muito poder. No caso paralelo ao Master, né, a questão do INSS aí, o careca do INSS, o careca que acabou tirando dinheiro, né, deu prejuízo para aposentados e pensionistas. A gente precisa frisar isso. Tem então o objetivo para fumar, usar cannabis. Olha só como o Brasil, a gente precisa também de uma reforma moral, de um entendimento muito mais profundo. O que estamos fazendo com a nossa sociedade, o que estamos fazendo diante de problemas que mostram que a impunidade, as consequências, né, que tivemos de processos passados, colocar as pessoas à rua, ser garantista demais com esses que deveriam ser os primeiros, né, a dar exemplo, fez com que a gente relativizasse valores e aí se encontra como se não fosse nada. É engraçado porque o Brasil realmente nos desafia, mas ao mesmo tempo mostra a gravidade, né, inclusive o desafio desses agentes penitenciários de manter uma pessoa presa realmente sem receber e sem trocar informações, que também é muito importante. Tá, então, Berê, de acordo com os agentes penitenciários, não houve nenhuma pressão para a delação do careca do INSS. Na verdade, era uma abordagem preventiva e nessa abordagem eles encontraram um protetor labial. A notícia já seria estranha, sozinha, só pelo protetor labial, mas tem esse adendo que era um protetor labial com cannabis. Chama atenção e me faz lembrar, inclusive, que uma viagem bancada pelo próprio careca do INSS, ele teria ali pago a passagem nessa viagem para a Europa para que o Lulinha e ele pudessem visitar uma indústria da maconha que produzia ali produtos, né, derivados da cannabis, e eles tinham uma perspectiva de fazer uma parceria com o Ministério da Saúde. Então, assim, talvez esse protetor labial tenha sido um brinde que chegou para ele, né? Talvez o negócio ainda esteja em tratativas, porque, ao que me parece, o Antônio Carlos Camilo Antunes, ele está muito à vontade, ele não está, inclusive, nem pensando em fazer alguma proposta de colaboração premiada. Ao que parece, ele está esperando aí o momento certo, porque tem uma certeza de que alguém vai tirá-lo dali em algum momento.
né? Agora, a gente também não pode deixar de falar em relação à versão apresentada por ele, né, que disse que foi coagido pelos agentes, que teriam feito perguntas, que teriam o pressionado para dar respostas em relação às fraudes que ocorreram dentro do INSS. E agora a gente vê a versão dos agentes penitenciários, que, na verdade, estavam ali fazendo uma vistoria e identificaram um objeto que entrou sem a permissão, né? E nós estamos falando de um presídio de segurança máxima. Como assim um protetor labial, né, entra sem que ninguém tenha sabido? Muito estranho. E como bem disse a Fabi, né, se entrou um protetor labial, pode ter entrado muitas outras coisas e a gente sequer fica sabendo. Mas ele foi muito esperto, né? Porque a versão que ele traz em relação a ter sido ali interpelado pelos agentes penitenciários, ele acabou usando a seu favor, já pegando um gancho em possíveis nulidades que podem apontar no processo, até porque ele está sob a custódia do Estado e o próprio ministro Gilmar Mendes já falou em últimas audiências em relação a isso, né? A pessoa que está sob a custódia se sentir pressionada ou torturada porque está preso ali, uma forma de pressionar para que ele venha ali trazer uma versão que alguém queira, né, que alguém tenha interesse que ele fale. Então, vamos acompanhar o caso do Careca do INSS, mas aqui em Brasília, o que eu ouço nos bastidores é justamente isso, essa tranquilidade com que ele e os seus advogados vão levando, empurrando com a barriga, sem nenhum tipo de perspectiva de colaboração premiada, Geise.